Oi? Nossa aula 29 de Biologia, reino Monera e reino Protista. Muito bem, então essa aí é a nossa aula de hoje, certo? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre o reino Monera, sobre o reino Protista. Eu sou o professor Virgílio, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula do terceiro ano, uma aula de Biologia, certo? Então, olha lá, preste atenção na nossa aula, acompanhe ali o nosso aplicativo, acompanhe a nossa aula. Qualquer dúvida, manda lá no chat que a gente tem lá os professores de plantão para tirar a sua dúvida, certo? Manda só comentário relacionado com a nossa aula, beleza? Então vamos começar mais uma aula. A gente vai ver agora características do reino Monera, a gente vai ver quais são os integrantes desse reino, né? Quais são ali os seres que compõem esse reino. Vamos ver aí um pouquinho das suas características. O reino Monera, então, ele é formado, né, por seres procariontes. Lembra o que quer dizer procarionte? Né? São aqueles seres que não possuem a carioteca. E o que é a carioteca? Olha lá, eles não têm essa carioteca. A carioteca é justamente aquela membrana que envolve o núcleo das células, né, que protege, na verdade, que envolve o núcleo, né, e protege o material genético desses indivíduos. No caso desses do reino Monera, eles não têm essa carioteca, então eles são procariontes. O que mais? São seres unicelulares, eles são formados por uma única célula, como diz aqui, ó, uni quer dizer um, então é uma única célula. São seres heterotróficos ou autotróficos, né? São seres que podem ali produzir o seu alimento, certo? Ou também vão precisar de uma determinada nutrição, ok? São encontrados em diversos ambientes e possuem reprodução sexuada ou assexuada. E o exemplo dos representantes, nós temos ali as bactérias e as cianobactérias, ok? Na próxima imagem, a gente vai ver ali um exemplo da estrutura de uma bactéria. Então, essa bactéria que a gente está observando, ela tem aí esse formato, né, que a gente está visualizando. Aí, você pode observar aí esse colorido, né, apenas uma representação para a gente entender um pouquinho melhor sobre a estrutura desse ser, ok? Então, olha lá, a gente está visualizando a sua estrutura. E aí nós temos esse tipo de bactéria, ela possui algumas estruturas como flagelo, por exemplo. Esse flagelo, ó, são essa espécie de cauda que a gente está visualizando aqui, ó. Então esse flagelo vai servir para que essa bactéria se locomova. Além disso, esses cílios aqui que a gente está visualizando, ó, eles são chamados pilos. Eles servem também para atuar na captura de alimento, por exemplo, de alguns seres, e também para auxiliar na sua locomoção. Então, lembra que nós falamos sobre estes seres serem procariontes? Então, eles não têm... Olha só, aqui está o seu material genético, certo? Esse enroladinho que a gente está vendo aqui é o material genético da bactéria. E eles não têm uma membrana protegendo esse material genético. Ele fica livre aí no citoplasma, ele fica espalhado no citoplasma da célula, tá? Então, além dessa bactéria que a gente está observando desse formato, nós vamos encontrar bactérias, né, com formatos arredondados, né, que são os cocos, são chamadas cocos. Temos também formatos de bacilo, né, formato de bastonete, por exemplo, que são essas mais compridinhas assim. Temos aquelas bactérias, né, que são em formato de vírgula, que são o chamado vibrião. Né, olha só, ela tem um aspecto de vírgula, ainda tem um flagelo, que é o conhecido vibrião colérico. Né? Os cocos, eles podem vir associados, e aí elas formam os estafilococos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí algumas diversidades de bactérias de acordo ali com o seu formato corporal, como a gente pôde observar, certo? Então, olha só, a gente pôde observar um pouquinho mais aí da estrutura das bactérias, certo? A gente visualizou que são seres que não possuem
acarioteca, né? Não tem aquela membrana protegendo o seu material genético. Ele vai ficar espalhado ali no citoplasma, como é o que a gente está observando aqui, no caso dessa bactéria, do nosso exemplo. E aí a gente tem outros formatos de bactérias, como a que nós desenhamos ali, para a gente conseguir identificar e visualizar um pouquinho mais. E aí sempre que a gente fala em bactéria, a gente já pensa logo em coisa ruim, né? A gente já pensa em doença, porque tem a bactéria da tuberculose, tem a bactéria de outras doenças, por exemplo. Mas também existem bactérias que estão associadas a coisas boas, né? Como, por exemplo, a bactéria no iogurte, né? Bactérias que são utilizadas ali na indústria para o nosso bem, vamos dizer assim. Mas, na nossa próxima imagem, a gente vai observar aí algumas doenças que estão relacionadas com as bactérias. O primeiro exemplo que a gente observa é a tuberculose, né? E o causador da tuberculose é o bacilo de Koch. Então, olha aí, você já consegue identificar que o formato dessa bactéria é aquele formato lá de bastonete, né? Aquele formato mais alongado, por exemplo. E eles, em alguns nomes de algumas bactérias, ela vem identificando aí a sua estrutura. O contágio da tuberculose, ele é a partir das gotículas de saliva. Então, a pessoa que está contaminada, que ela está com a tuberculose, geralmente quando ela tosse, né, ela vai eliminar algumas gotículas na sua tosse. E essa gotícula, se entrar em contato ali com uma outra pessoa, essa pessoa acaba se contaminando também. Quais são os sintomas, então, da tuberculose? A gente vai ter aí a tosse, né, a tosse que é bem característica da tuberculose. As pessoas ali que têm tuberculose, elas têm uma tosse bem específica, né, uma tosse bem mais intensa, mais aguda, por exemplo. E aí tem a febre, sudorese, dor no peito e perda de peso. Tem tratamento para tuberculose? Tem. Existe tratamento oferecido ali pelo SUS também. As pessoas que têm tuberculose, elas podem tomar uma medicação, fazer o seu tratamento adequado. Só que esse tratamento ele é longo, né? Leva um período de tempo maior. E geralmente, nas primeiras semanas, a pessoa já percebe uma melhora. E aí elas abandonam o tratamento. Mas é importante fazer esse tratamento até o final, porque se não for bem tratado, né, ela pode retornar, certo? E até às vezes mais intensa. Uma outra doença que a gente vai observar ali falando sobre as bactérias, né, que está relacionada com as bactérias, é a meningite. Observa aí a nossa próxima imagem. A meningite, então, ela é uma infecção das meninges. As meninges, elas são membranas que protegem ali o nosso encéfalo, certo? E aí o que vai acontecer? Essa bactéria, ela pode infeccionar as meninges, causando ali, ó, essa doença que é chamada de meningite, certo? O contágio acontece pelas vias respiratórias e como sintomas a pessoa apresenta febre alta, dor de cabeça, vômitos e rigidez na nuca, né? O que a gente está observando aí, ó, nessa imagem, a pessoa aparentemente com dores nessa região aí da nuca, né? Ela fica mais rígida, fica mais... É como se ela estivesse bem dura, né? A pessoa não consegue baixar muito a cabeça. E até uma característica da pessoa que está com meningite é que ela não consegue encostar o queixo aqui no peito, ó, justamente porque fica rígida essa área da nuca e ela não consegue baixar. Então é uma característica específica aí da meningite. Uma outra doença relacionada com as bactérias é a diarreia infecciosa. E o causador, né, as causadoras também são as bactérias, a salmonela e a shigella. Essa salmonela, ela é bem famosa, né? Principalmente ali aquelas pessoas que gostam de comer aquele 3x10, né? O famoso 3x10, ou o cachorro-quente da esquina, e aquela maionese caseira, né? Que é uma delícia, mas aí às vezes a gente não sabe a procedência, se a pessoa fez da forma correta, se ela foi armazenada da forma adequada, e essa bactéria pode se instalar, pode estar presente ali naquela maionese, por exemplo. E aí o que acontece? Você consumiu ali aquela maionese ou até mesmo aquele sanduíche ou aquele salgado, e aí você pode ter essa diarreia infecciosa. Vamos ver aí um pouquinho mais da forma de contágio. Nós temos aí, ó, água ou alimentos contaminados. Então, como eu dei o exemplo aí da maionese, dos sanduíches, por exemplo, também pode estar presente na água. E como sintoma, fezes aguadas, né, que é característico da diarreia, a pessoa perde bastante líquido,
febre e perda de apetite, né? Olha aí a nossa imagem, representando aí o rapaz acabou de comer um salgado lá no terminal, mas o que aconteceu? Não estava muito bem higienizado, né, o ambiente, a pessoa às vezes que serviu não estava com uma luva, né? E aí pode acontecer a contaminação daquele alimento e a pessoa que consumiu pode desenvolver ali uma diarreia no caso dessa contaminação, certo? Então a gente viu aí um pouco sobre o reino Monera, as bactérias, né, e as cianobactérias e algumas doenças que são relacionadas com as bactérias. Agora a gente vai conhecer um outro reino, que é o reino protista. Observa aí a nossa próxima imagem. No reino protista, nós temos ali seres eucariontes. Olha só, então, diferente das bactérias, esses seres eles já apresentam aquela membrana protegendo o seu material genético, né, protegendo o seu DNA, que é a carioteca, né, essa membrana envolvendo ali o seu núcleo. São seres unicelulares, aqueles que são formados por uma única célula, e eles podem se agrupar formando colônias, ou também seres pluricelulares, né? Pluri quer dizer várias, né? São muitas células.
Muito bem, estamos de volta agora para conferir aí a nossa DLI. Temos 3 questões aí para a gente comentar, né? Vocês podem também mandar a resposta aí no chat. Aproveita aí, vai mandando, coloca o número da questão e a alternativa do lado que a gente ainda vai apresentando. Parece que bugou aí alguma coisa, mas aproveita aí que liberou e vai mandando a sua resposta, tá bom? Enquanto isso, a gente vai vendo aí a primeira questão. Olha só, a bactéria não possui... Então, olha só, a gente observou aí a estrutura da bactéria, pôde ver ali alguns exemplos e vimos que ela não apresenta uma determinada estrutura, né? Lembra que os seres do reino Monera, eles são considerados procariontes, né? Então, olha lá, são seres procariontes. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esses seres não apresentam uma determinada estrutura que envolve o seu material genético, certo? Então, olha lá, essa estrutura, né, que vai envolver o seu material genético é a carioteca, né, que é uma membrana que protege ali o seu núcleo. Então, a resposta da nossa questão, que diz ali que a bactéria não possui, olha lá, membrana plasmática, ela apresenta, envolve toda a estrutura da bactéria. Ribossomos também, parede celular, DNA e carioteca. Vamos ver aí a nossa próxima... Olha só, nós temos algumas... Antes da gente responder, vamos ver aí o nosso chat que está chegando algumas respostas para a gente. Então, olha só. Para a nossa primeira questão, nós temos ali, ó, a Jennifer que respondeu ali. Primeira questão, letra E, carioteca. Quem mais? Nós temos a Yasmin que respondeu letra E também. A Camille respondeu ali letra E na primeira também. O Ari Frank, é isso? Ari Frank respondeu também letra E na primeira questão. O que mais? Temos ali o Carlos Eduardo, que respondeu também letra E na primeira. A Thaís Amanda, eu acho, respondeu também letra E na primeira questão. Muito bem. O que mais? Vamos agora observar aí a resposta da nossa primeira questão. Né? Cadê a nossa próxima imagem, onde nós temos a resposta, então, da nossa alternativa, né? Na questão 1, nós temos lá a resposta, olha lá, que é a letra E, exatamente como alguns de vocês responderam, carioteca, que é justamente aquela membrana que envolve o núcleo dessas células, né, que também é conhecida como envoltório nuclear ou envelope nuclear, né? E é aquela membrana que serve como um limite entre o citoplasma e o núcleo da célula. Se não tem essa membrana, essa estrutura vai ficar espalhada ali no citoplasma, né? O DNA das bactérias ele fica espalhado lá no citoplasma, certo? Vamos então agora para a nossa segunda questão, né, sobre também as bactérias. Olha lá. As bactérias podem ser classificadas de acordo com seu formato. Uma bactéria de formato esférico recebe o nome de... Super fácil essa questão aí, vamos ver a resposta que vocês estão enviando no chat. Então, olha lá, nós temos a Thaís também, que respondeu letra D na segunda questão. A Fernanda também respondendo letra D na segunda questão. Quem mais? O Ivan dos Santos, eu acredito, né? Ivan dos Santos que respondeu ali letra D também na segunda questão. Temos mais alguma resposta da segunda? Temos ali o Carlos Eduardo respondendo também letra D. O Luíde, acho que é Luíde, né? Respondeu aí letra D também. A Naila respondeu letra D na segunda questão também. A Thaísa, acho que é Thaísa ou Thaís, né? Respondeu ali que é letra D. E o Bernardo, letra B, a Jennifer também, o Adriel também, respondendo letra D na nossa segunda questão. Vamos conferir agora aí. Então, olha lá, a bactéria que apresenta esse formato arredondado, né? Cadê aí a nossa questão? Ela tem um formato esférico, né? Recebe o nome de espirilo, vibrião, espiroqueta, coco ou bacilo, né? Então, a nossa resposta, né, já está dizendo ali, já vem com o nome. Você lê aqui coco, você lembra do quê? De um coco. O coco tem formato esférico, né? Então, a nossa resposta correta é a letra D, né? Cocos são bactérias de forma esférica, ovoide ou arredondada, né? Quando elas estão arredondadas, elas estão agrupadas em pares, elas formam diplococos, né? E também podem formar os estafilococos, que são vários cocos ali unidos, né? Várias bactérias de formato arredondado. Então, questão 2, resposta letra D, como a gente pode observar. Parabéns aí para todo mundo que mandou a sua resposta. Agora nós vamos para a questão 3, temos aí a terceira questão. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Temos aí 3 afirmações. Vamos ver o nosso chat, o que vocês responderam da resposta da nossa questão. A gente tem aí, então,
O Carlos Eduardo respondeu aí letra B. O João Vitor também respondeu letra B. O Paulo Sérgio, letra B. O Dione, ou a Dione, respondeu letra B, né? Eu acho que é o Dione. O Carlos Vinícius, letra B também. A Cleciane respondeu letra B. A Janaína, letra... Temos aí a Fernanda, que respondeu letra B. Muito bem. Temos mais alguém ali, a Geórgia, eu acho, que respondeu letra B também da nossa terceira questão. O João Pedro também mandou ali letra B na terceira questão. Muito bem, né? Então a gente vai agora observar aí a resposta certa da nossa terceira questão. Então olha aí, a gente tem as afirmações, né, sobre os protozoários. Na próxima imagem a gente tem as alternativas, certo? Então olha lá, vamos ver qual delas está correta. Então vamos voltar lá nas nossas afirmações rapidinho. Olha aí, primeiro, considerando o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares como os vírus. Não, o vírus não pode comparar aqui o protista com os vírus. Segundo, pode-se afirmar corretamente que os protozoários possuem células procariontes. Então tá certo aí essa segunda afirmativa, né? Na verdade, peraí, vamos voltar aqui. E terceiro, o protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio. Agora a gente observa as nossas alternativas. Olha lá. E a resposta correta é a letra B. Olha só. Onde somente a terceira está correta. Onde a gente tem ali, ó, o protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio. Então, a nossa alternativa certa é a letra B na questão número 3, onde a malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito, né, o mosquito anófilis, como a gente pôde observar. Ok? Então essa foi a nossa aula aí do terceiro ano de Biologia. Depois a gente retorna com a nossa atividade, né, na próxima semana. Boa semana para todo mundo, bom final de semana no caso, e até a nossa próxima aula. Olá, pessoal do terceiro ano, bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula nós iremos tratar de um tipo textual muito específico e bastante exigido do pessoal do terceiro ano e eu vou explicar por quê. Olha só, nós vamos falar sobre o texto dissertativo expositivo, o tipo textual, tá bom? Que fique claro isso. Pincelando esse conceito e nos dedicando mais ao tipo dissertativo argumentativo, beleza? Só para fazermos uma distinção rápida, muito importante. Quando a gente fala de texto, dois conceitos precisam ser bem demarcados e diferenciados. Existem os textos na perspectiva em que circulam na sociedade, tá bom? Para dar conta das nossas necessidades comunicativas, dos nossos objetivos comunicativos e também da nossa interação social. Ora, as nossas necessidades são as mais variadas possíveis, não é? Então, existem diferentes textos para isso. Quando eu quero expressar uma opinião, eu uso um artigo de opinião. Quando eu quero fazer um prato que eu não sei como faz, eu uso uma receita culinária e assim por diante. Isso é o que a gente chama de gênero textual, tá bom? Quando eu olho para os textos e aí eu começo a observar que eles se aproximam em algumas características, né? Seja pela informação que eles trazem, seja pela maneira como eles se estruturam, ou ainda pelo tipo de palavra, de oração que eles costumam apresentar, então eu consigo observar que eles se aproximam e aí eu consigo definir e enquadrá-los em uma coisa que a gente chama de tipo textual. E aí o tipo textual diz respeito justamente a características gerais dos textos e que eu consigo observar em diferentes gêneros, beleza? Então, a gente vai tratar do tipo textual dissertativo que subdivide em dois. O primeiro tipo, né, é o dissertativo expositivo, olha só. Esse dissertativo expositivo ele vai expor ideias e pontos de vista sobre um tema de uma maneira coerente, sem o compromisso do convencimento do leitor. Então, como ele não tem o compromisso de convencer o leitor dele,
Então, ele não vai argumentar para defender a sua ideia, ele vai ficar mesmo na questão de expor as suas ideias, os seus pontos de vista sobre o tema, sem a preocupação do convencimento, e por isso não tem argumentação, ok? E aí vem o tipo dissertativo argumentativo. E aí esse tipo sim, né? Ele vai sim se organizar em torno da defesa de uma ideia, tá bom? De um ponto de vista sobre determinado assunto que também é chamado de tese e é fundamentado por argumentos. Então, aqui, como eu preciso defender essa ideia, essa opinião, essa tese, então eu vou trazer argumentos para sustentar a minha tese com o objetivo final de quê? De influenciar a opinião do meu leitor. Então, o dissertativo argumentativo tem a presença da argumentação, tá bom? Porque, em última instância, quer-se influenciar a opinião do leitor sobre aquele assunto, tá? Como eu disse, é um tipo. Se é um tipo, é uma característica presente em diferentes gêneros, como, por exemplo, o artigo de opinião, como, por exemplo, a redação do Enem, ela tão falada, tão famosa. Então, a gente vai usar um exemplo de uma redação do Enem para estudar as características do texto dissertativo argumentativo. Foi no ano em que o tema era sobre a questão da educação para os surdos no Brasil, os desafios disso. Então, a gente vai ouvir e ler na tela agora, por meio de um vídeo, um exemplo de uma redação que foi nota 1000. Acompanhem. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar o direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com a qualidade devida, o que caracteriza um irrespeito descomunal a esse público. A lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa camada, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, sua isenção no mercado de trabalho. Além disso, outra dificuldade enfrentada pelos surdos para alcançar a formação educativa se dá na falta de apoio enfrentada por muitos no âmbito familiar. Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a estes maiores chances de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. É imprescindível ainda que as famílias desses deficientes exijam do poder público, por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada, para que a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido e assim essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Muito bem, então acompanhamos a leitura dessa redação do Enem. Como eu disse, ela é um dos gêneros que apresenta a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, um outro seria o artigo de opinião. Então vamos conhecer essa estrutura usando esse texto como exemplo. Olha só, então um texto dissertativo argumentativo começa com uma introdução, tá bom? E aí, no caso, o que a gente tem na introdução em geral de um texto dissertativo argumentativo?
costuma ser desenvolvida no primeiro parágrafo, né? E ela contém a tese, que é o ponto de vista a respeito do assunto, e pode ainda também ajudar a contextualizar e a explicar esse posicionamento. E aí também, em geral, nesse parágrafo de introdução que a gente começa a tratar do assunto, a gente entra no assunto, tá bom? Na redação de exemplo, olha aí, temos esse parágrafo introdutório. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância. E aí, a gente vai ver que o seguinte, gente, olha só que interessante. A gente vai ver que o nosso texto traz a entrada no conteúdo a partir de o nosso filósofo São Tomás de Aquino, beleza? E aí, na sequência, a gente vai verificar o quê? Que ele traz a opinião dele. E essa opinião é o quê? É uma opinião em que ele diz que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo desfavorecido educacionalmente. Essa é a opinião dele. Então, ele faz uma introdução com auxílio de conhecimento filosófico e, na sequência, faz a opinião de que é um grupo muito desfavorecido, ok? Desenvolvendo o tema, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar, então, que ele vai desenvolver essa opinião de que os surdos estão aí em desvantagem em relação aos demais no processo educativo. E aí o desenvolvimento é justamente a argumentação. E essa argumentação pode ocorrer da seguinte maneira. Vou mostrar para vocês o que pode ser usado como argumento, como estratégia argumentativa. Olha só, vou passar aqui mais adiante. Podemos usar citação de notícias e temas atuais, demonstração de conhecimentos sobre literatura, história, linguística, geografia, enfim. O conhecimento acumulado no decorrer da nossa vida acadêmica e assim por diante, da nossa vida escolar e assim por diante. Então, o que vocês estão estudando em filosofia, em sociologia, língua portuguesa, história, geografia, enfim, tudo pode ser argumento, tá bom? Se tiver a ver com a temática abordada, tá certo? Exemplo disso é que o nosso autor usa elementos da filosofia que ele conhece, que ele estudou, tá bom? E aí, pode-se utilizar também o argumento de autoridade, e o argumento de autoridade é muito interessante porque é a fala de alguém que é especialista em um assunto, tá bom? É a fala de alguém que, de fato, conhece sobre aquele tema e o que ele diz vai ser respeitado, tá bom? Além disso, podemos utilizar dados estatísticos também que vão servir para respaldar essa opinião e assim por diante. O nosso autor aqui da redação, o que ele faz? De novo, ele traz o conhecimento filosófico, ele traz aí a questão do conhecimento filosófico que ele adquire para falar a respeito do valor da pessoa humana, daquilo que a dignidade humana traz e apresenta, não é? Então, olhem aí. A dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao ser humano, capaz de lhe dar o direito ao respeito e à consideração por parte do Estado, não é? Nessa lógica, então, olha, se a capacidade humana e se a dignidade humana é algo que é intrínseca ao Estado, por que, em relação aos surdos, isso não acontece, né? Então, ele usa novamente um conhecimento filosófico para, de novo, reafirmar. No Brasil, isso não é observado em relação à comunidade dos surdos, não é? Então, de novo, uma argumentação que ele faz tem a ver com a filosofia. Na sequência, a gente vai verificar o quê? Que aí ele traz um fato mais da realidade brasileira. Ele aproxima e ele traz para um fato mais da realidade local. Então, olha só o que ele diz. A lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede do ensino no que tange à inclusão dessa camada, de modo a causar entraves à sua formação. Então, de novo, aí agora ele já traz um conhecimento atual para dizer, olha, existe um déficit, existe aí uma falha em relação a esse grupo, não são dadas as condições de fato necessárias para que eles possam competir em igualdade de condição em relação aos demais. Então, por isso, aí ele reafirma, existem dificuldades, essa comunidade está sendo deixada de lado, vamos assim dizer, em relação, ou melhor, de lado não, mas em desvantagem em relação às demais no que tange à educação nacional, não é? E aí,
já que eu já sei que o texto dissertativo argumentativo tem a introdução e tem o desenvolvimento com a argumentação, como é que o texto deve ser finalizado? Olha aí, o texto deve ser finalizado com uma conclusão. E aí, gente, essa conclusão faz o quê? Olha aí, a conclusão vai ser a parte final do texto, é o parágrafo final. E ela pode acontecer por meio da retomada da tese central, tá bom? E aí ela pode ser reafirmada, e isso é bastante comum lá no artigo de opinião. O argumento mais forte pode ser reafirmado também, porém, quando a gente está no âmbito da redação do Enem, essa conclusão ela já assume um outro caráter, que é o caráter da proposta de intervenção. Então, olha só, a conclusão é uma constante em relação ao texto dissertativo argumentativo, mas dependendo do gênero, ela vai poder variar, tá bom? Então, ela pode ser uma reafirmação da tese, uma reafirmação de um argumento mais forte ou mesmo uma proposta de intervenção, beleza? Então, olha só, o que a gente tem? A gente vai ter, então, nessa conclusão de texto, que é o nosso exemplo, justamente aí. Ele diz o quê? Ele diz duas coisas. Ele diz que existe uma parcela do Estado de responsabilidade daquilo que o Estado deveria fazer e existe a parcela da família, que é ali, então, a estrutura mais próxima e o que essa família deveria fazer. Então, o que ele diz? Que o Ministério da Educação, que seria a figura do Estado, né, em parceria com instituições de apoio ao surdo, precisa proporcionar essas maiores chances, essas melhores chances de inserção no mercado de trabalho, fazendo o quê? Implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo. Porque já que ele disse lá no começo que essa camada, essa parcela social é desfavorecida, ele diz, é preciso que o Ministério, que o Estado faça a sua parte e implemente medidas para melhorar a formação acadêmica do indivíduo. Mas não fica só aí. Ele diz também que existe uma parcela familiar. A família também tem que fazer a sua parte. As famílias, né, que estão ali mais próximas, elas precisam exigir do poder público essa concretude, né, esses princípios constitucionais de proteção a esse grupo, não é? E aí, como é que ela deve fazer isso? Por meio do conhecimento das leis. Então, assim, ele encerra o texto demonstrando que sim, existem coisas que precisam ser feitas para ajudar essa parcela que é desfavorecida, vamos dizer assim, mas que quem é que deve fazer? O que deve ser feito e como deve ser feito? Então, não é só dizer, precisa fazer isso, tem que mudar aquilo. Precisa fazer de uma maneira bem estruturada para que, de fato, tenha um bom respaldo. Então, como eu falei, a gente usou a redação do Enem como um exemplo de gênero textual que apresenta a estrutura do tipo dissertativo argumentativo. Porém, esse tipo a gente pode encontrar, por exemplo, também no artigo de opinião, tá bom? E aí, essa questão da introdução, desenvolvimento e conclusão vão aparecer nesses gêneros textuais, sofrendo ali algumas pequenas modificações em virtude do gênero em que está aparecendo, tá bom? E aí, agora que a gente conheceu esse nosso tipo textual, dissertativo, argumentativo, a gente vai agora para a atividade. Então, a gente tem aí um artigo de opinião, tá bom? Que vocês irão ler sobre a questão da música popular brasileira e tudo mais. E aí vai ter lá a questão para ser respondida, tá bom? Bom trabalho, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, então retornamos, de fato, essa foi uma aula com bastante texto, porque estamos estudando essa estrutura e não tem outra forma de estudar uma estrutura de texto dissertativo argumentativo se nós não conhecermos um texto, um exemplo na íntegra, que foi o caso do vídeo, e posteriormente analisar as partes, que é o que a gente precisa para compreender que existe a introdução, desenvolvimento com uma argumentação e essa conclusão, esse fechamento, ok? E aí tínhamos essa atividade, aí na atividade o texto era um artigo de opinião e não uma redação do Enem, porque a gente está falando da estrutura de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, como resposta, vocês tinham aí, temos aqui, por exemplo, Carlos Eduardo, letra B, a Isabela também disse para nós a letra B, né, alternativa B, João Vitor, Dione, Mariana também alternativa B, Carlos Eduardo novamente, ele trouxe para nós bastante a sua resposta, Guilherme, Lucas Gabriel, o Lucas Gabriel fez na verdade aí uma outra observação, mas estava participando, né, o Jander, e assim por diante, a Naila fez também aí a sua resposta, o Vitor, então, em peso vocês responderam para nós a alternativa B, e isso é muito importante porque nessa questão a gente estava procurando pela tese, pelo posicionamento do autor desse texto, vamos dizer assim. E nota, o que é interessante aqui, a pergunta não era qual é a tese do texto. Não, ela apareceu de uma outra maneira e a gente vai recuperar agora no nosso comentário. Vamos lá? Olhem aí. Então, rapidamente, eu quero só puxar aqui a maneira como o texto pergunta, como a questão pergunta, perdão. Olha só. Aqui, a pergunta aparece da seguinte maneira, o texto discute. Nota que não tem uma interrogação aqui ao final, não tem. E ele não tem nenhum outro tipo de pontuação aqui, nada. Por quê? Porque essa frase incompleta será completada por uma das alternativas. Nota que as alternativas começam com letra minúscula, justamente porque uma delas irá completar a frase que é o nosso comando da questão. E aí sim, elas têm o ponto final. Então essa é uma maneira mais atual que as bancas têm adotado para fazer as perguntas. Não mais como uma pergunta direta, mas como afirmações que devam ser perguntadas. E aí ele coloca, o texto discute. Ora, se ele discute, é porque ele tem aí uma opinião sobre o tema e ele vai desenvolvê-la, vai discuti-la, vai defendê-la. Aquela questão de ter a tese, ter a opinião e sustentar, ok? E aí, então, era um texto chamado No Balanço da Bossa, em que ele vai falar, entre outras tantas coisas, sobre a questão de que a música atual está aí na mesmice, vamos assim dizer, não há muita novidade, e que isso é bom no sentido de que as gravadoras ganham, os artistas ganham, enfim, há muito lucro, muito dinheiro circulando, porque você já sabe o que a população quer ouvir, então você vai fazendo mais do mesmo. Só quem perde é quem ouve, porque aí quem ouve não tem a possibilidade de um contato com outros gêneros, com outras maneiras de fazer música, com nenhuma outra maneira de transgredir, vamos dizer assim. Segundo esse autor, as últimas situações em que isso aconteceu, em que houve uma transgressão musical, uma nova grande maneira de fazer música, foi quando aconteceu a bossa nova e o jazz moderno. Nota, isso é a opinião dele sobre o assunto, né? E aí ele fez a argumentação dele e se ele for bem sucedido, você concorda ou não, você adere à maneira de pensar ou não. Mas esse é um artigo de opinião e que vai deter essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? E aí, professora, afinal de contas, qual é a resposta correta, né? Qual é? É justamente o que vocês disseram para nós, a letra B. A invariabilidade da mensagem transmitida pela música popular. A mesmice, o mais do mesmo, na mesma praça, no mesmo banco, como ele mesmo coloca no texto, né? E aí o nosso comentário, para que a gente possa finalizar esse momento, né? De fato, resposta alternativa B. O texto debate o fato de que a música popular está repetitiva e sem apresentar novidades há bastante tempo.
Né? Isso acontece porque é lucrativo para todos, só quem não ganha com isso é quem ouve, porque fica também sempre acostumado a um único tipo de maneira de fazer e não abre os seus horizontes, a sua maneira de ouvir e de conhecer a novidade. Certo, gente? Então a gente encerra essa aula por aqui. Desejo a todos, né, uma excelente continuidade de estudos e a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá, tchau!